Irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje nós já entramos aí no segundo dia desse propósito de oração. Louvamos a Deus pela sua bondade, sua misericórdia, que tem sido muito grande para com as nossas vidas. E a gente tem visto esse mover de Deus. Já estamos caminhando aí para mais de 24 horas de oração e, se Deus quiser, chegar nas 50 horas de oração, dentro desse propósito, estarmos orando em favor de um revestimento do alto, em favor das famílias, para que Deus possa realmente estar abençoando as famílias, trazendo salvação, trazendo reconciliação, que os desviados possam estar voltando para os caminhos do Senhor, para que Deus possa estar abençoando as famílias. Esse tem sido um tempo assim de muita dificuldade, famílias vivendo na ansiedade e muitas vezes até mesmo a quebra da comunhão. Orar para que Deus possa estar restaurando, abençoando, fortalecendo as famílias, trazendo salvação, trazendo reconciliação. Orar por nossa nação, isso tem sido também o propósito, apresentar o Brasil nas mãos do Senhor, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Louvado seja Deus, estarmos realmente clamando a Deus, clamando ao Senhor, buscando o Senhor enquanto é tempo, enquanto podemos achar. E também orando pelos nossos irmãos da igreja perseguida, que têm sofrido, que têm realmente padecido perseguição e aumentando ainda mais as dificuldades por conta dessa peste que tem assolado as nações, e aí acaba afetando também os nossos irmãos nesses governos totalitários que muitas vezes aproveita da situação, né, para colocar os irmãos sob pressão, para chantagear e muitas vezes dizendo o seguinte, ou nega a sua fé, né, ou então não terá auxílio, ou seja, o auxílio é só para aqueles realmente, né, que são fiéis ao nosso sistema de governo, enfim, muitas outras coisas. Os irmãos têm sofrido muito, então nós queremos continuar orando. Então hoje, pela misericórdia do Senhor, completamos 24 horas de oração e nós queremos continuar orando, buscando o Senhor, tomando como base o texto do profeta Joel no capítulo 12, no capítulo 2, perdão, a partir do verso 12, quando ali o Senhor, ele, diante de uma situação difícil, de crise, de dificuldade, chama o povo ao arrependimento, a um conserto, chama o povo a se voltar para ele, né, com um coração sincero, contrito, rasgando o coração diante do Senhor, se voltando para o Senhor, né, e ali há a promessa de Deus de restauração, a promessa de Deus de cura, de restauração, de perdão, de estar curando, restaurando a terra, e também há uma promessa de um derramar do Senhor, de um derramar do Espírito Santo. E é isso que nós temos buscado. Nós temos buscado esse revestimento do alto, porque, amados, é só com a graça do Senhor para a gente enfrentar o que está aí, né? Enfrentar essa situação. Sem a graça de Jesus nós não temos condições, sem esse revestimento do alto nós não temos condições. Então vamos continuar nesse propósito. E quando nós escolhemos ali, né, quando veio ao nosso coração o propósito de 50 dias, né, há um simbolismo nisso também, né, em tudo isso, porque nós observamos que o número 50 ele aparece em dois eventos muito importantes na palavra de Deus. O primeiro, com relação ao número 50, a 50 dias, né? A 50 dias, fala do Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa, quando o povo então celebrava o fim da colheita. Era uma festa, né, onde o povo se reunia para agradecer a Deus pela colheita.
daquele ano, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E foi nessa festa de colheita que algo assim extraordinário aconteceu, ou seja, na festa de Pentecoste. Foi ali, né, logo após a morte e também a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né, depois da morte e da ressurreição de Jesus. 50 dias depois, o Senhor então derrama, né, do Espírito Santo sobre a sua igreja, né, a igreja que estava começando, a igreja que ali agora no dia de Pentecostes, cheia do Espírito Santo, o Senhor derrama. E foi um momento assim muito importante. Esse tem um significado muito importante na história do cristianismo, porque não só marcou o início, né, o início histórico da igreja, marcou o início de uma nova fase do Evangelho, né, com a presença do Espírito Santo na vida dos crentes, mas também foi muito oportuno, porque foi nesse dia, no dia de Pentecoste, né, que houve também a primeira grande colheita de almas para a glória do Senhor. Então, o Pentecoste ele tem uma importância muito grande para nós que cremos na experiência do batismo com o Espírito Santo, para nós que cremos nos dons espirituais, para nós que realmente cremos no revestimento do alto, numa igreja viva, poderosa. Pentecostes tem um significado muito grande para nós, significa muito, né? Está associado ao revestimento do alto. Em Lucas 24, 49, quando o Senhor Jesus, ele, antes de ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. E foi no dia de Pentecoste, 10 dias após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, então completando 50 dias após a sua morte e ressurreição, Deus derrama do Espírito Santo. Deus derrama do Espírito Santo sobre a nova igreja, aquela igreja que estava nascendo. Então, o Pentecoste, ele simboliza para nós revestimento do alto, revestimento de poder. O Pentecoste para nós representa colheita, colheita de almas, colheitas de vida para o reino de Deus, pois foi no dia de Pentecoste que, né, vimos ali a primeira grande colheita de quase 3.000 almas rendendo-se aos pés do Senhor. E é no dia de Pentecostes que nós aprendemos que Jesus Cristo é o batizador. Então, Jesus Cristo é o batizador. Pentecoste representa para nós revestimento do alto. Pentecoste representa para nós, né, Jesus Cristo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, concede os dons espirituais. Então, 50 tem um significado muito importante para nós. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois, vem o Pentecoste, vem o derramar. Louvado seja Deus, vem o revestimento do alto, vem o Senhor revestindo a igreja, Deus manifestando no coração da igreja o poder do Espírito Santo. Então, esse número 50, ele representa muito disso para nós. Então, 50 dias de oração, clamando ao Senhor pelo revestimento do alto, clamando a Deus para que possamos realmente experimentar. Eu creio no mover de Deus, eu creio no Pentecoste, eu creio que essa é uma experiência para nós hoje, é uma experiência para aqueles que creem, para aqueles que têm fome e sede de Deus, para aqueles que buscam. O Pentecoste é uma realidade, Então, por isso, 50 dias de oração, é um tempo de clamor,
tempo de buscar a Deus, tempo de se derramar, tempo de nós estarmos nos colocando diante do Senhor, rasgando o coração, abrindo o coração para o Senhor, pedindo a Deus que venha derramar este revestimento do alto, pedindo a Deus que venha fortalecer a igreja. Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos dele, pois sem ele nada podemos fazer. Então, esse número 50, ele tem um simbolismo muito grande para nós. 50 dias depois da Páscoa, tempo de revestimento, tempo de batismo com o Espírito Santo, tempo de restauração, tempo de mover de Deus. Louvado seja Deus. E também há um outro evento. Pentecostes é uma das festas mais importantes da Bíblia, né? E há também um outro evento associado com o número 50, que é o jubileu. O jubileu, a palavra de Deus, ela fala a respeito disso, né? E nós encontramos esta referência no livro de Levítico, no capítulo 25 e no versículo 10, disse assim: santificarei o ano 50 e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Então, nós aqui vimos esse jubileu que era no 50º ano, né? Depois de 7 ciclos de 7 anos, como disse a palavra de Deus, 7 ciclos, um período de tempo, 7 ciclos de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Aí, no ano seguinte, era o jubileu, era o tempo em que a terra de Israel e as pessoas ganhavam liberdade. Então, quando completava o 50º ano, depois de 7 ciclos de 7 anos, aí vinha o 50º ano. Então, nesse tempo, a terra ganhava liberdade. O povo, as pessoas ganhavam liberdade. Aqueles que tinham sido vendido como escravo, muitas vezes por não ter condições de pagar uma dívida, mas no ano do jubileu eles ganhavam a liberdade, saíam livres. Aqueles que muitas vezes tinham vendido as suas terras porque não tinham condições, no ano do jubileu, as terras lhe eram devolvidas, suas propriedades eram devolvidas, era o tempo da liberdade. Jubileu nos lembra liberdade, nos fala de liberdade, e esta liberdade que nós encontramos em Cristo. Vivemos muitas vezes ciclos de escravidão, ciclos de domínio pelo inimigo de nossas almas, de escravidão, mas então, no tempo da libertação, manifestou o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso remidor, e ele então, depois de ciclos de escravidão, Jesus Cristo nos liberta, manifesta o seu poder, manifesta-se como remidor e traz a carta de alforria para nós, nos libertando das mãos do inimigo, O pecado que até então nos mantivera escravizados, até então nos mantinham presos ao inimigo, mas em Cristo Jesus nós fomos jubilados. Em Jesus alcançamos libertação. O Senhor trouxe a nossa carta de alforria. Então 50 fala a respeito do jubileu. Aqueles que estavam escravizados, aqueles que estavam presos, aqueles que tinham suas vidas subjugadas pelo inimigo de nossas almas, Jesus se manifestou para trazer liberdade, para trazer libertação, nos libertar da escravidão do pecado. Fala também da libertação da terra. E aí nós temos orado pela nossa nação, temos orado. O Brasil tem vivido ciclos de escravidão em todos os sentidos, mas nós estamos orando para que Deus traga libertação à nossa nação, traga cura
a nossa nação, para que Deus possa restaurar. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelo lugar onde vivemos, pela cidade onde vivemos. Foi esse o ensinamento do Senhor ao seu povo, quando foram levados cativos, cativos para a Babilônia. O Senhor mandou que eles orassem pela cidade, para que houvesse paz na cidade, para que eles também pudessem viver uma vida de paz e uma vida sossegada. Nós oramos pelo Brasil, oramos para que Deus liberte a nossa nação, para que Deus sare, cure, traga unidade em nossa nação. Oramos para que Deus abençoe o nosso presidente, dando a ele sabedoria, graça, para poder enfrentar todas essas adversidades, tudo aquilo que tem se levantado contra, está tentando destruir a nossa nação. Oramos para que haja paz em nosso país, para que até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, até que o Senhor venha buscar o seu povo, para que nossos filhos, nossos netos tenham uma nação de paz, um país onde eles possam crescer, se desenvolver fisicamente, profissionalmente, espiritualmente, aonde nossos filhos e nossos netos sejam abençoados, sejam também abençoadores. Que Deus realmente possa trazer libertação, que seja o jubileu do Brasil, a libertação do Brasil, e que Deus dê graça ao nosso presidente. Então, nós entendemos que o número 50 tem esse simbolismo, né? E uma das coisas muito importantes também que nós vimos na palavra de Deus, que o ano do jubileu, além de falar da libertação da terra, a libertação das pessoas, o começo de um ciclo novo. Fechava-se um ciclo e começava um ciclo novo, um ciclo de paz, um ciclo de libertação, um ciclo de prosperidade, onde as famílias se reencontravam, o cativo voltava à sua terra, o cativo voltava à sua família. Louvado seja Deus. E é isso que nós queremos. Bendito seja o nome do Senhor, que seja um tempo de libertação, que os cativos voltem libertos para as suas famílias, que os cativos voltem libertos para a sua casa, e que haja também a libertação de nossa terra, que esses ciclos de maldade, de violência, de divisão que tem destruído nossa nação, e principalmente diante dessa peste, desta praga que tem assolado as nações e tem afetado grandemente o nosso país, as pessoas. Então, oramos para que seja quebrado o ciclo da vaidade, o ciclo da corrupção, o ciclo da violência, do medo, e que venha o jubileu para o Brasil, venha o jubileu para a nossa nação, que seja um tempo de paz para o nosso país. Então, além de nos falar da libertação, o jubileu, ele fala também da provisão de Deus, ensinando, né, o cuidado de Deus, porque o jubileu também fala da conservação do solo, né? E é isso que a palavra de Deus nos fala ainda em Levítico, no capítulo 25, lemos agora o versículo, acabamos de ler o versículo 10, né? E também o 11, lendo novamente o versículo 10, que disse: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua casa. No ano do jubileu, as pessoas vão voltar à sua casa, livre, liberto, a sua família, vão voltar livre
da escravidão. E no versículo 11, o ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis nem cegareis, ou seja, não colhem, né, o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Vocês não vão fazer, vai crescer lá, vão deixar lá, né? E aí muitas vezes havia uma preocupação, mas o Senhor, ele faz uma promessa muito importante no versículo 18, diz assim: observai os meus estatutos, que o Senhor estava determinando, guardai os meus juízes e cumpri-os, assim habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Louvado seja Deus. Então, haveria a provisão, o cuidado de Deus. Eles poderiam descansar, porque no ano anterior o Senhor iria abençoar de tal maneira que nos 2 anos seguintes haveria fartura, porque aquele ano era o ano de descanso da terra. Então, com o jubileu nós aprendemos primeiro que é o ano da libertação, a libertação do povo, a libertação quando o cativo volta para sua casa, quando o cativo volta para sua terra, ano de libertação. O jubileu também era o ano de descanso, descanso da terra, descanso das pessoas. Jesus Cristo é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, Ele é o nosso libertador, porque Ele que nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso descanso, e Jesus é o nosso provedor. É o nosso provedor, porque o ano do jubileu nos ensina, né, a viver pela fé, a estar na dependência do Senhor, a viver pela fé. Durante o ano do jubileu, os israelitas eram ensinados, uma vez mais, que deviam viver pela fé, na dependência de Deus, não precisariam preocupar. Deus iria satisfazer todas as suas necessidades. É o que nos ensina a palavra de Deus. Ainda no livro de Êxodo, nós encontramos esta referência no capítulo 6, no capítulo 16, perdão, versículo 16 e 17 diz: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para si o que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Não vai faltar. Deus é o nosso provedor. Então, o ano do jubileu, 50 anos, o 50º, então, nos ensina o tempo de vivermos na dependência de Deus. Esse é o tempo de nós vivermos na dependência do Senhor. Eu creio que chegou o ano do jubileu para as pessoas, para a nossa nação, para a igreja. O ano de libertação, ano de descanso, ano do cuidado e da provisão de Deus. É isso que nos ensina. Então, o jubileu, ele fala de tudo isso. Então, esses 50 tem um significado muito profundo. Então, representa muito. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, fala do revestimento do alto, do revestimento de poder. E é isso que nós estamos buscando esse revestimento do alto, esse revestimento de poder, porque nós precisamos, nós necessitamos deste revestimento do alto. Então, em Pentecoste fala sobre isso. Ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz então que em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E a Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia. Conforme o Espírito Santo permitia. Pentecostes, 50 dias, fala de poder, de revestimento do alto. E é isso que nós queremos. E é isso que nós estamos buscando, pois é disso que nós precisamos, esse revestimento do alto. E o jubileu, o 50º ano, depois de 7 ciclos de 7 anos, fechava-se o ciclo. Vinha então-se um tempo de liberdade, um tempo de descanso e um tempo de provisão. E este é o tempo de Deus. Louvado seja Deus. E domingo, nós pela manhã completaremos então, com a graça de Deus, 50 horas de oração contínua, sem parar, dia e noite. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que se dispuseram, que se colocaram na brecha, que estão orando, e louvado seja Deus. Outros, muitas vezes, se colocaram para orar mais de uma vez,